Bom dia, queridas. Bom dia. É um privilégio estar aqui, né? Tem alguém aqui que tá vindo pela primeira vez hoje? Tainá. Sejam bem-vindas. É um privilégio estarmos juntas. Essa reunião cedo é maravilhosa, né? Nós estamos compartilhando nossas experiências com relação ao livro Manso e Humilde, do Dan Northland. Tem sido extremamente edificante. Então, vai devagarzinho, vai no seu tempo, mas vocês conseguem lendo um capítulo para trás, porque vale a pena. Tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os capítulos 5 e 6. Mas antes eu quero fazer uma recapitulação com vocês. Rapidinho, o livro ele é baseado em Mateus 11, 29, quando Jesus declara com a boca dele de que ele é manso e humilde de coração. E aí o livro vai destrinchar o que significa isso. Na semana passada, a Thaís trouxe o capítulo 3 e 4, e eu achei capítulos bem importantes, porque Jesus, no capítulo 3, vai falar sobre a felicidade de Cristo. Ele falou sobre a felicidade de Cristo, né? Disse que a causa da alegria dele de tudo que estava acontecendo, era a alegria que lhe era proposta, aquilo que estava esperando por ele depois. Que era o quê? Era a alegria de saber que os seus, aqueles que o Pai tinha dado a eles, seriam perdoados de todos os pecados. Então, esse era o porquê Jesus fazia todas as coisas, né? Ele nos deseja, ele nos ouve, ele nos quer. Então, somos parte do corpo, fazemos parte dele. Então, esse é o porquê de Jesus fazer o que faz. E aí, no capítulo 4, ele fala, mas faz o quê? Então, no capítulo 4, ele destrinchou o que ele faz. Ele co-sofre conosco, né? A palavrinha que o autor usou é essa. Jesus sofre conosco porque ele conhece. Ele era Deus e se fez carne, e aqui ele sofreu todas as tentações, ele passou por todas as dificuldades, foi humilhado, magoado, passou fome, sede, dificuldade, cansaço, tudo. Jesus viveu tudo o que um ser humano pode experimentar. E numa intensidade muito maior, porque a santidade dele é grande demais. Então, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, ele sentia de uma maneira mais forte. Então, aquela ilustração que ele faz, né? Quando a gente começa a andar contra um vento muito forte, a nossa tendência é ir se encurvando, né? Jesus passou de peito aberto, sem se dobrar, porque a santidade dele não era submetida a nenhum tipo de pecado ou dificuldade. E aí hoje, a gente falou do que e por quê. E o capítulo 5 vai falar o como, né? O como Jesus faz tudo isso. E aí, baseado em Hebreus 5, 2, ele vai dizer que eternamente. Como Jesus se compadece de nós? Ele vai seguir usando Hebreus, vai dizendo que a maneira como o coração de Cristo se move em direção ao seu povo, prestando atenção tudo, é de uma maneira completamente terna. Completa e exatamente terna. E essa palavra parece simples, mas aí o autor vai desvendar para a gente. Ele lida com as pessoas com quem ele se achegou ternamente. Então, Hebreus 5, 2 vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer ternamente dos ignorantes e dos errados, daqueles que pecam porque não sabiam, daqueles que pecam deliberadamente. Ele vai atrás de todo mundo. Então, ele é capaz de se compadecer, ele tem a capacidade de se compadecer ternamente, carinhosamente, delicadamente, afetuosamente, mas profundamente, contemplativamente, compassivamente. Jesus não perde a paciência quando lida com pecadores. Jesus não perde a paciência conosco. Ele exerce cuidado amoroso, ele exerce misericórdia, acolhimento gracioso. Ele é calmo, sereno, tranquilo, comedido. Ele nos trata com ternura. Aí ele trata com ternura quem? Quem é o tipo de pessoa que Jesus dedica essa ternura?
dos mais bonzinhos, daqueles que se esforçam, daqueles que pelo menos tentam não pecar? Não. O autor vai dizer, confirmando, né, confirmado pelas Escrituras, de que ele se compadece eternamente de qualquer um, de todos nós. Não tem diferença, né, dos que pecam sem querer, que nem a gente falou, no automático, por ignorância, ou daqueles que pecam voluntariamente, deliberadamente. E eu acho legal ele falar que o que move Jesus a transbordar ternura, porque é isso que Jesus fala, dos poros dele sai ternura, é o jeito dele funcionar, né, é o mecanismo dele. É o fato do pecador ir até ele. Então, a única coisa que a gente precisa, eu vou até ele, né? Ele se inclina e eu me lanço nos braços, eu me lanço nos pés, eu me lanço no colo, eu me lanço. Eu preciso ir até ele. E aí, ele vai estar de braços abertos, pronto para perdoar e para nos receber ternamente. Né? Ele nos encoraja a levar a nossa bagunça, a nossa sujeira, a nossa podridão até ele. E a Bíblia diz que ele vai saber exatamente como agir. Ele sabe como agir com cada um, a forma como age com cada um. Como mãe, eu confesso a vocês que eu já perdi a paciência várias vezes. E olha que eu acredito que o meu amor pelos meus filhos é feroz. Mas eu perco a paciência. Muitas vezes, né? Eu acho que a gente não conhece o tamanho mesmo. De verdade, a gente só conhece da gente a pontinha do iceberg. Tanto de autoconhecimento mesmo, mas principalmente do tamanho dos nossos pecados, do quanto a gente é pecador, do quanto a gente é pobre, cego e nu, do quanto a gente é depravado. Sempre que a gente fala em depravação, a gente pensa só em conteúdo sexual, né? Mas a Bíblia não fala sobre isso. Depravação é a gente pecar contra Deus, né? Mas aí o autor vai reforçar. Mas Jesus nos conhece completamente. Ele sabe o tamanho da nossa pecaminosidade, né? Ele nos conhece profundamente. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, ele não derrama graça só lá do trono. Não, ele não faz isso. Ele desce até nós. Ele vem até aqui, nos envolve em seus braços e nos coloca à disposição. Né? Nos capítulos anteriores vai falar da disponibilidade, do tanto da acessibilidade de Jesus. Né? E não é de qualquer jeito, ele se compadece da gente ternamente, de maneira suave. Ele não consegue ignorar as nossas dores, as nossas dificuldades, mais do que a gente vai ouvir filho berrando, filho chorando, filho caindo, se machucando e não vai se compadecer, muito mais o Senhor. O coração de Jesus, ele se atrai por nós. Nossa pecaminosidade é muito, 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 muito grande. Mas o coração, muito mais profundo, é a ternura com que ele olha para as nossas dificuldades. A ternura com que ele olha para o nosso coração necessitado de compaixão, de perdão, mesmo que a gente nem saiba disso. Na antiga aliança, os sacerdotes eram aqueles responsáveis, né, por interceder pelo povo, né, com Deus. Os sacerdotes eles tinham essa responsabilidade. Mas até a gente lê em vários momentos no Antigo Testamento em que para ele, antes de oferecer sacrifício pelo povo, de ir lá e matar ou sacrificar o animal em favor do pecado do povo, ele precisava sacrificar animal por ele primeiro, pelos pecados dele, do sacerdote. Porque aqueles sacerdotes eram extremamente pecadores. Então, para resolver o problema do pecado da humanidade, o Senhor resolve se fazer carne. Deus se faz carne. E ele providencia um sumo sacerdote que não peca, que não tem defeitos, que não tem nenhum problema, mesmo sendo rodeado de fraquezas, como o versículo diz. Rodeado de fraqueza porque ele experimentou quando ele vem, encarna, e ele sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele vai e se faz fraco. Ele é sujeito a fome, sede, né? Vai ao banheiro, ele tem vontade de comer, ele é tudo que um homem
né, um ser humano enfrenta, Jesus enfrentou. A diferença é que ele não pecava. Ele não tinha qualquer pecado. Não havia nada em Jesus que o fizesse cair em qualquer tentação ou ceder a qualquer dificuldade. Né? E a gente olha, nossa tendência é olhar para a gente, para o nosso pecado, e a gente achar que, olha, Deus é muito santo, Deus é muito bom, então eu só vou receber castigo do céu, é só dureza que vem para mim de lá. Mas aí o autor vai dizer, mesmo tendo sido tentado, humilhado, açoitado, rejeitado, sofrido, né, ficado sozinho, experimentado solidão, quando a gente olha para Jesus e a sua obra expiatória, a gente só vê extrema solidariedade e ternura. E ele vai, a expressão que ele diz, né, ele se inclina. A gente só precisa se lançar nele. A gente só precisa não travar, né? Porque em qualquer erro, qualquer falha, a gente precisa descer mais fundo para dentro do coração de Jesus e entender como ele funciona. Porque ele é Deus amoroso, manso e humilde. Ele só diz, vem a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, né? Eu vos aliviarei. Depois ele diz, Jesus, lá em Efésios, acho que é 5:9, vai dizer assim, Jesus cuida do seu corpo, então cada pedacinho do corpo é importante para Jesus e ele cuida. E aí, no capítulo 6, eu estava compartilhando com a Milena, que para mim é o capítulo mais bonito do livro, é o capítulo que mais impacta o meu coração, é o capítulo 6. Porque essa frase, né, de modo nenhum eu o lançarei fora. De jeito nenhum eu te lanço fora. E em vários momentos do livro, vocês viram que ele cita Godwin, né, que é um autor da Inglaterra, do século XVI e XVII, que ele é um erudito, ele era um estudioso, ele era alguém com formação acadêmica, né? Ele escrevia os livros dele de maneira criteriosa, né? Ele tinha estudado, ele era um estudado. Mas aí o Ortlund vai citar, dessa vez ele não pega os grandes, ele pega Bunyan, John Bunyan, que eu acho fantástico. Depois da Bíblia, eu acho que o Peregrino é o livro mais bonito que eu já li na minha vida, porque quem tiver a oportunidade de ler, pode ler, que ele é lindo, é uma construção, né, do homem em relação ao céu. Mas o livro do Bunyan que ele usa como referência aqui é aquele Venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo. Né? Venha e seja bem-vindo a Jesus Cristo. Que é baseado no versículo do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. Ó a convicção de Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Não interessa o que ele fez, de modo algum o lançarei fora. Né? A gente tem sempre a tendência à incredulidade. Né? A gente acredita, mas a gente sempre duvida. E aí aqueles diálogos que ele coloca, que ele cita ali, porque como um Deus tão santo, tão perfeito, tão maravilhoso, eu tão ruim, né? Mas eu sou um grande pecador, eu digo, de modo algum lhe lançarei fora. Jesus diz, mas eu sou um pecador de longa data, eu peco há muito tempo e não paro de pecar. De modo algum eu te lançarei fora. Mas eu sou um pecador de coração duro, eu não me convenço. Eu vou lá e às vezes eu nem estou aí, eu peco mesmo. De modo algum eu te lançarei fora. Mas eu pequei contra a luz, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Né? De modo algum eu lançarei fora. E se a gente for ver, a gente tem incontáveis mais. A gente tem um monte de mas aqui, mas a gente tem sempre. E a resposta de Cristo é a mesma, imutável, porque ela é baseada na natureza perseverante do coração de Jesus. Manso, humilde, terno. O que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Então, a gente que é pecador caído, ele fala que nós somos fábricas de novas resistências contra o coração de Cristo. A gente está sempre arrumando desculpa ou usando como pretexto olhar para a gente e ver nossa fraqueza.
né? E a gente está o tempo todo insistentemente com isso. Nas mesas, na semana passada, a gente falou, e sempre era assim, eu nunca tinha visto Jesus por essa perspectiva. A fala foi comum a gente falar nisso, porque a gente vê, sabe, cara, eu só erro, eu faço tudo de novo, né? A gente acha que Jesus é como a gente, que diante de uma dificuldade, a gente olha para alguém que pecou. Às vezes a gente torce o nariz, a gente, né? O pecado dele é diferente do meu, então eu estou aqui no meu papel de juiz, então eu julgo. Né? Ou uma pessoa que às vezes está chorando pela mesma coisa por muito tempo. A gente não tem paciência. Então a gente compara Jesus com a nossa experiência. E Jesus não é assim. A gente superestima as nossas aflições, né? E quando a gente acha que a nossa aflição é grande demais, a gente questiona o coração, a perseverança do coração de Jesus. A gente não entende. A verdade é essa, né? Eu acho que a nossa mente não compreende de uma maneira racional mesmo o tamanho da ternura e da disposição de Jesus em se compadecer. A gente tem uma tendência a se esquivar da certeza de Cristo. Porque Jesus, lembra lá no comecinho? Jesus não é mole e hesitante. Ele é bom, manso, humilde, terno. Mas ele não é mole e hesitante. Ele é convicto. Jesus é convicto de quem ele é, daquilo que ele veio para fazer. Né? Então, olhar para a gente mesmo e não olhar para Cristo vai fazer com que a gente duvide. Né? Mas Jesus é perseverante em seu coração de se compadecer eternamente. Ele diz assim, tá, eu sei quem você é, eu sei de tudo e eu não me importo. Nada é demais para mim. Eu vim para morrer, para que isso tudo que você é fosse perdoado. Para que tudo aquilo que você faz fosse perdoado. O Pai me deu vocês. Eu comprei com um preço caro. E porque eu amo. Porque é intenso demais o que eu sinto. Nenhum pecado, nenhuma aflição, nenhuma dor, nada nos afasta do amor de Cristo. Mas a única coisa necessária é ir até Ele. É nós fazermos o movimento de, pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda. Pelo amor de Deus. É bonitinha a ilustração que ele faz, né? Quando ele fala do pai e do filho entrando na piscina com declive, né? Você só imagina a cena de o menininho segurando a mão, achando que a mãozinha dele vai dar conta. Mas é o pai que firma ali, que segura e na mão. Eu acho que a gente é igual. Nós somos crianças de 2 anos segurando a mão de Jesus. A qualquer momento a nossa mão escorrega. A gente não tem a força necessária, a persistência, a perseverança. Ah, mas Jesus tem toda a força. Né? Ele é a força. Ele segura a nossa mão de maneira que a gente nunca escapa. O abraço de Jesus, o segurar de Jesus nunca falha. Né? E se nós estamos unidos em Cristo, nada pode nos desunir dele. Nada. O coração dele garante isso. Quem ele é garante isso. Esse é o grande prazer do céu. Vem a mim, que eu te abraço, eu te ajudo, eu perdoo os seus pecados e de modo algum te lançarei fora. Mesmo se você fizer tudo de novo. Mas as nossas objeções, a gente vai ter um monte. Pode levantar, fala mais. Reclama, não aguento, eu sou ruim, eu não vai, mas não tem problema. O Senhor nos chama de filhas, co-herdeiras do reino. Então, de modo algum, lançarei fora. Amém? Amém. Meninas, é tão profundo falar de Jesus que antes da gente começar eu estava falando com a Grazi que o meu grande temor, né, não é nem medo, é temor mesmo, é conseguir transmitir a grandiosidade dele. Alguém que está aqui, porque eu creio que ele está no meio de nós, né? E ele está nos vendo e nos ouvindo. Então, quão grande é isso? Eu estar falando em nome dele. E acho que não tenho o que acrescentar, né, sobre o que a Grazi trouxe dos capítulos. Mas eu falei para a Grazi, eu não sou muito boa de falar.
Porém, eu amo escrever. Quando eu escrevo assim, minha mente flui. Quando ela não flui, eu tô falando, Senhor, cadê você para me inspirar? Né? Eu preciso sentir que você está trazendo à minha memória as lembranças das coisas que eu já li a teu respeito. E aí eu quero vou falar alguns trechinhos do livro para a gente refletir acerca do que foi me sendo entregue. Mas assim, no capítulo 5, a gente já se depara com um Cristo que não veio apenas para nos salvar. Ele não é apenas o nosso Salvador. Ele é aquele que se aproxima de nós com ternura. E ele não só se aproxima, ele se mantém fiel ao nosso lado. Né? Então ele é um Deus fiel, eterno. Ele não é um Cristo que apenas tolera. Ele não só nos tolera, ele nos acolhe com profunda compaixão. E aí ele traz a reflexão acerca de Hebreus 5:2, né? Aquele que se compadece eternamente. E aí eu quero ler para vocês aqui, ó, a página 54 do livro, que eu falo, né? O que é isso? Porque quando nós pecamos, aqui no último parágrafo, nós somos encorajados a levar a nossa bagunça a Jesus, porque Ele saberá exatamente como nos receber. Ele não nos trata com dureza, Ele não se esgoela e braveja, Ele não explode. E foi o que a Grazi falou, eu explodo, eu me enfureço. Ele não. Quão grande ele é. Por quê? Como a Grazi lembrou, nós estamos falando de alguém que é manso e humilde de coração. E aí, me levou a pensar no Salmo 103. No Salmo 103, Davi escreve assim, né? Como um pai se compadece do seu filho, também o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. E por que ele tem compaixão daqueles que o temem? Porque ele conhece do que somos formados. Então, o Salmo 103, versículo 13, traz essa reflexão. Ele se compadece porque ele sabe do que somos formados. E aí, eu quero ler para vocês, então, a página 57. Lá no finzinho, na página 57, o autor diz, né, que olhando para dentro de nós, só podemos esperar dureza dos céus. Porque é como nós somos, né? Nós somos o quê? Reativos. Mas Deus não. Jesus é equilíbrio. Ele é manso e humilde de coração. Mais uma vez. E aí ele continua, né? Mas olhando para Cristo, só podemos esperar ternura. E aí eu refleti, né, que muitos de nós, a gente consegue crer, nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Mas poucos de nós conseguem descansar na ternura que há em Jesus. Então é isso que o livro está nos trazendo para refletir. Porque nós acreditamos no poder dele, naquilo que ele pode fazer por cada um de nós. Mas e na ternura, na compaixão que carrega o nome de Jesus? E aí o capítulo 6, ele se entrelaça a esse, porque ele fala, né, que nada, nenhuma circunstância, não tem nenhum pecado, nada pode nos tirar dele. Tem uma versão da Bíblia que diz que ele jamais nos rejeitará, né? Aqui fala, de modo algum os lançarei fora. E na versão NVI fala, jamais os rejeitarei. E aí, eu refleti, e eu trago essa reflexão a vocês, lá em Gênesis 3. Gênesis 3, a historinha, né? Como começou o mundo, Adão e Eva. Então, quando a serpente, ela oferece o fruto da árvore do bem e do mal para Eva, e Adão e Va
comem do fruto, lá fala assim, que os olhos se abriram. Os olhos de Adão e Eva se abriram e eles perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira, se esconderam quando ouviram a voz de Deus. E Deus pergunta, onde está? Onde você está? O que Adão fez quando ele se viu nu, quando ele se viu em pecado, quando ele se viu errante, como nós? Ele se esconde. Então, nós carregamos isso desde a criação do mundo. Quando a gente se vê pecando, quando a gente se vê errando, quando a gente se vê sujo, a gente se esconde. E esse livro traz exatamente o contrário disso. Ele pede para que a gente se lance. É exatamente esse o verbo que a Grazi usou. Que a gente se lance a Ele. Porque é Ele que pode nos limpar. Então, e aí isso me lembrou o Salmo 139 de Davi. O Salmo inteirinho, gente, 139. Ele tem 24 versículos, ele é bem curtinho. Eu peço para que vocês leiam e meditem nele. O Salmo 39, ele traz para nós a onisciência. Deus sabe tudo o que passa na nossa mente. Ele traz a onipresença. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava quando ele perguntou onde está você? Ele sabia, mas isso era uma reflexão para Adão. Né? Você se perdeu de mim, na verdade. Onipresença, onisciência e a onipotência de Deus. E aí então Davi começa lá, né? Salmo 139:1, ele fala: Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e me levanto. E de longe, percebes os meus pensamentos. E aí ele continua refletindo que Deus é que teceu-nos no ventre das nossas mães. Há algum meio da gente se esconder do Espírito Santo? Davi reflete sobre nesse salmo. E aí, além de tudo isso, ele fala assim: a minha mente não atinge a tua grandeza, exatamente como a nossa. Né? E Davi traduz nesse salmo tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que nós somos perante Deus. E eu convido vocês a refletirem sobre ele. E a gente não pode esquecer, né, em momento nenhum, que ele é aquele que sabe todas as coisas. E ele é aquele que nos convida a ir até ele, independente de como estejamos. Que a gente se lance aos pés dele, porque de modo nenhum ele irá nos rejeitar. Que isso fique gravado e concretizado no coração de vocês. Amém. Mais fácil. Concluindo, depois de lindas palavras e necessárias, a Mi, ela pontua algo que foi de encontro também com a minha reflexão. Porque diante de tanto conhecimento, muitas das vezes é difícil acessar emocionalmente aquilo que nós estamos ouvindo. Porque a gente chegou no capítulo 6 e a gente tem lido tantas informações maravilhosas sobre esse Cristo, sobre esse Deus terno que não desiste de mim. É um conhecimento importante, mas por que emocionalmente eu não consigo acessar isso? E a psicologia, ela tenta explicar de várias formas. Generalização, aprendizado. E o que me chamou a atenção, que o autor citado aqui, né, ele usa uma técnica psicológica que ela foi estruturada muitos anos depois, e aqui no livro que foi citado, ele já usava essa técnica, que é uma conversa, uma exposição, onde havia respostas previamente estabelecidas. A repetição. Então, cada vez que o ser humano ali, né, citado, ele trazia um pensamento dentro da generalização, dentro daquilo que ele tinha aprendido,
mas eu errei. Eu não mereço, eu errei de novo. Havia resposta: não, eu te quero assim, eu não vou desistir de você. E aí esse discurso citado 14 vezes, objeções, mas mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. É uma técnica usada hoje em consultório, na psicologia. É uma reconstrução, é uma desconstrução de uma crença irracional, que não tem nada a ver com a religião, mas uma ideia que eu trago, que eu acredito piamente. E eu preciso de uma repetição, de uma insistência para eu desconstruir aquilo que eu tenho como verdade. Então, para concluir, que tenhamos essa percepção, que muitas das vezes eu vou precisar sentar e ler novamente e repetir para mim, incansavelmente, ele não desiste de mim. E eu quero acessar emocionalmente o que eu estou tendo de informação racional. Porque como a Mi pontuou, eu posso não viver, eu posso não descansar isso que eu estou tendo. E eu vou estar cheio de informações importantes. Mas no momento da dor eu não descanso, eu não acesso, porque as minhas experiências de abandono, ou como foi lidado com o meu erro, a ausência emocional, da onde eu vim, me ensinou que quando eu errar, a afetividade vai ser retirada. A presença vai ser retirada. E quantas formas a gente vê de educação que é assim: você errou, a minha afetividade é retirada daquele ambiente. E não é intencionalmente maldoso, mas é um método de controle de comportamento. Mas a gente generaliza e dificulta acessar, porque a Bíblia nos traz como pai. Somos filhas. Mas se a minha percepção de pai for carregada de ideias que me impedem de entender sobre esse pai, e como o Novo Testamento, ele me pede assim que eu preciso conhecer Cristo para que eu tenha um relacionamento profundo. E as ideias de pai, ela vem conturbada, ela não vem limpa. Ela vem carregada do que o meu pai terreno foi. Como que ele foi o método de comportamento, de controle de comportamento? Como foi lidar dos meus erros? E eu posso associar isso e não descansar, como a Mi disse, não acessar isso emocionalmente. Então, que a gente tenha essa percepção de viver isso. Eu não preciso para terapia. O autor me traz uma técnica muito importante. Eu posso repetir para mim mesmo, quantas vezes for necessário. Não vou ser lançado fora. E são capítulos maravilhosos. E a gente encerra aqui. Nós vamos encerrar a nossa live online, porque agora nós vamos usar esse momento para compartilhar aquilo que nós entendemos, aquilo que nos marcou. E não dá para a câmera acompanhar cada mesa e compartilhar aquilo que vai ser dito. Quem está assistindo, muito obrigado por estar acompanhando. Quando for possível, convidamos para estar presente. E é isso, muito obrigada.